Olá! O programa Destaque de hoje é com a nova diretora-geral da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, Renata Peluso, que irá nos falar da sua trajetória profissional e nos falar também do seu projeto para o futuro. Olá, Renata! Bem-vinda ao nosso programa. Oi, Sandy. Obrigada pelo convite para participar aqui do programa. Para começar, eu gostaria que você falasse um pouco como é que você começou a sua carreira, a sua trajetória até chegar aqui. Bem, eu comecei fazendo um estágio, né, em Brasília. Morei em Brasília, me criei em Brasília, né? Nasci em Santa Catarina, depois fui pequena para Brasília, me criei toda lá. E aí, aos 15, 16 anos, eu fiz um estágio no Ministério do Interior, na época, trabalhando já na área de informática. Foi o primeiro contato que eu tive. Era estagiário, né? Bem esquema de estagiário mesmo, para fazer todo aquele tipo de serviço que ninguém queria fazer, né? Como todo bom estagiário. E aí eu fiquei uns 6 meses, mais ou menos, foi o primeiro contato, mas ainda não ia fazer vestibular, nem nada. Aí, quando chegou aos 18, que eu fui fazer o vestibular, então eu fiz em comunicação para uma das faculdades, inclusive na Federal e tudo, eu fiz para comunicação. E fiz para ciência da computação na Católica, né, a inscrição no vestibular. Destino, sabe-se lá por quê, né? Acabei ficando realmente na Católica. Foi o vestibular. Na hora de escolher, eu acabei ficando realmente com o curso de computação e já comecei a trabalhar assim que eu entrei no curso, né? No primeiro semestre eu já arrumei um trabalho como digitadora. Então fazia digitação de folha de pagamento, esse tipo de coisa, que todo mundo considerava um trabalho na área, né? Quer dizer, a gente depois que está na área sabe que digitar não é da área, mas eu estava entrando, não sabia de nada, afinal de contas o primeiro emprego é o primeiro emprego, né? Não tem esse tipo de exigência também. Aí fiquei como digitadora durante tempo, trabalhava de dia, estudava à noite, né? O trabalho era de meio expediente e eu fazia o curso noturno. E assim foi durante o curso inteiro. Aí no final, quando eu estava terminando o curso de computação na Católica, teve o projeto final. E eu lembro do professor que orientou a gente, era mais ou menos assim, éramos 3 amigas, né? Somos grandes amigas até hoje, né? A gente se vê sempre, conversa sempre, somos realmente 3 grandes amigas, né? Que começou na faculdade. E a gente sabia o que queria fazer. Só que o orientador nosso não queria orientar o trabalho que a gente queria fazer. A gente pegou um professor lá, conhecidíssimo na faculdade, a gente falou assim, olha, você ajuda a gente tem o projeto pronto, a gente precisa que você oriente, realmente orientar, a gente sabe o que quer fazer e tal, precisa de umas dicas. Aí ele, tudo bem, traz aqui que eu vejo. E ele foi um orientador muito legal, assim, mas sempre desconfiado, né, com nós 3. Aí quando a gente foi e foi aprovado, né, deu tudo certo, defendemos, aí ele deu a proposta de emprego, falou, eu tenho emprego para vocês. E aí eu fiquei muito satisfeita porque foi realmente um emprego por mérito, né? Quer dizer, um profissional muito reconhecido do SERPRO, né, lá em Brasília, e que deu essa oportunidade, então, para 2 de nós. Uma não quis, era funcionária pública já, continuou no serviço, e eu e outra amiga fomos, então, nesse emprego que ele conseguiu, que era uma bolsa do Softex, né, pelo MEC, e para trabalhar no desenvolvimento de software para exportação. Então, é aí que eu considero que realmente começou a carreira dentro da área depois de formado. Até porque comunicação e computação, podemos dizer que são 2 coisas muito diferentes. O curso de computação, eu entrei sem saber nada. Eu não sabia ligar o computador, absolutamente nada. Assim, e a gente fazia com grande porte. Então, né, quando eu entrei, a primeira programação que a gente fazia não era em micro, era em grande porte. Então, realmente, você não tinha essa facilidade de hoje, né? Mas assim, isso foi ontem, viu? Foi ontem. Com certeza. Mas o que você estudou na graduação e quando você entrou na vida profissional, você achou assim, uma diferença muito grande? É que você estudou uma coisa e lá era outra? Ou foi uma complementação? Não, eu tive uma experiência até engraçada, eu falo com os alunos, né, quando eu estava dando aula até aqui na FGF, falava assim, olha, vocês estudem todas as matérias porque você não sabe o que vai vir. Eu tinha uma matéria que eu não gostava durante o curso, que era compiladores. E é aquele tipo de matéria que você não tem afinidade, sempre tudo muito difícil, tal, não sei o quê. E eu fiz, sabe quando você faz a matéria e você diz, poxa, essa daí podia ter feito melhor, né? Quando eu saio, que eu consigo essa bolsa, né, e tudo, qual é o primeiro trabalho que eu tenho que fazer? Era exatamente a disciplina
que eu não tinha engolido durante o curso. Aí eu olhei assim e falei, não vale, isso daí foi marcação mesmo, né? E como é que foi? Aí eu tive que aprender, foi muito mais difícil, porque eu tive que aprender no trabalho, quer dizer que é um nível de responsabilidade muito maior, aprender tudo que eu não tinha aprendido durante a disciplina. E foi muito engraçado, porque eu liguei para minha professora e falei, olha, eu preciso de você, me ajuda, porque eu estou no emprego e é exatamente a disciplina que a gente viu. E ela me ajudou muito e tudo, então foi bem legal, né? Renata, e como é que é, assim, essa escolha que você teve, quer dizer que foi assim, aleatória, de trabalhar na computação, que é uma área considerada masculina. Foi mais assim, como se tivesse uns olhos fechados, eu vou querer ser aqui, ou comunicação ou computação, e entrou a computação. É engraçado, depois de um certo tempo a gente começa a duvidar um pouco dos acasos, né? Porque o rumo que a vida da gente toma depois de uma decisão dessa é realmente completamente diferente. Você pergunta, quem seria você se você tivesse passado para a comunicação? Seria outra pessoa, porque as experiências são diferentes, os amigos são diferentes, as experiências profissionais vão ser diferentes. Então tenho certeza que ia ser outra pessoa, pelo que a vida teria trazido, né? Fazendo comunicação. Então, como eu sou muito grata por tudo que a vida já me deu e gosto muito do que faço, eu acho que foi, no final, mais guiada do que aleatório, né? Porque eu acho que deu tudo muito certo, mas eu não tinha essa certeza, que é uma coisa que a gente vê muito até dentro dos nossos alunos, na minha experiência dentro de sala de aula, que eu comecei a dar aula depois do mestrado, os alunos têm esse problema. É difícil escolher a profissão. Não se sabe por que você escolhe a profissão, você não sabe se está escolhendo por gosto, se está escolhendo por dinheiro, se está escolhendo por um futuro, um status. Realmente, eu passei pela crise que todo adolescente passa na hora de escolher a profissão, que é não ter essa certeza, né? E hoje em dia eu acho que foi uma boa. Inclusive, eu no meio do curso, toda a época de fim de curso, de fim de semestre, eu tinha crise. Eu falava que eu ia trancar. Eu vou trancar esse negócio. Eu vou, porque afinal de contas eu não nasci para mexer com o computador, não. Eu vou mexer com o computador, é muito frio, não quero ficar mexendo com isso, não. Eu vou trancar. Aí teve uma vez que eu estava realmente decidida, era o final do terceiro semestre. Eu falei, eu vou trancar esse negócio. Eu desci lá, falei, eu quero trancar esse curso. A menina, é mesmo? Eu falei, Ela disse, mas agora só semestre que vem, porque já passou o prazo. Mas eu vou trancar assim mesmo. Eu falei, não, você pode até trancar, mas vai ter que continuar pagando até o final. Eu vou ter que trancar, continuar pagando, então vou terminar. E aí foi. Então eu ainda brinco dizendo que se aquele dia, se eu tivesse 2 dias antes, que estava no prazo, talvez eu tivesse formado em outra área. Então são essas pequenas coincidências que vão moldando as coisas. A gente te deixou toda aperreada lá no trabalho, ligando para a professora, e aí, como é que foi? Oi? A gente te deixou ligando para a professora, eu não sei como é que eu faço aqui, estou trabalhando, e aí? Ela me ajudou, ela me ensinou muito com isso, né? Porque eu fiquei com muito receio de que ela não fosse me ajudar. Né? Tipo assim, você não estudou, né? Agora se vira. Eu fiquei com muito receio, mas aí ela realmente foi uma das grandes lições que eu tenho dela me ajudar, né? E o chefe confiava muito, o chefe que eu tinha, uma pessoa extremamente de bom humor, uma pessoa extremamente alegre. O ambiente de desenvolvimento era muito gostoso, as pessoas sabiam quando tinha que trabalhar, era trabalho, quando era descanso, era um descanso saudável, né? A gente tinha muito das brincadeiras de um grupo, era um grupo de desenvolvimento de umas 8 pessoas, grupo pequeno, né? Mas muito unido e tal, pessoal muito, muito legal. Inclusive, a gente veio para Paraíba, para Campina Grande, por conta desse serviço, porque metade do software era feito em Brasília e a outra metade era feita em Campina Grande, em convênio com a UFPE. E a gente passou 1 mês em Campina Grande trabalhando em conjunto para fechar o software, para fazer o lançamento, né? E aí no dia do lançamento eu lembro bem que eu cheguei lá no cabeleireiro, né? Falei assim, poxa, lançamento do software, né? 2 anos de trabalho e tudo, né? Vamos lá dar uma arrumada e tudo. Aí cheguei lá e falei assim, O'Hara, né? Que é o cabeleireiro, eu falei, poxa, faz uma maquiagem, tudo, dá um jeito, quem sabe você não diminui essas olheiras, tá? Os últimos dias têm sido muito difíceis. Aí ele olhou e falou assim, Renato, eu lamento muito, mas eu faço maquiagem. Milagre, eu não consigo fazer não. Porque os últimos dias foram realmente muito puxados, a cara da gente estava assim, de virar à noite, aquela coisa que a gente conhece, né? Quando ele falou isso, eu disse, realmente, não tem jeito. Aí eu me toquei do tipo de vida que eu estava levando.
Quer dizer, era sempre trabalhar até muito tarde, você não tinha horário para nada. E o desenvolvimento é um pouco sofrido dentro da área, porque todo mundo estoura os prazos. Quando chega no desenvolvimento já está tudo atrasado. Então você nunca está dentro do prazo, você sempre é muito pressionado. Os meninos aqui do DTI sabem bem, porque eu digo para eles, eu sei que vocês estão sofrendo porque eu já passei por isso. E eu comecei a pensar no futuro. Eu falei, será que daqui a 10 anos, será que daqui a 15 anos eu quero estar programando? Aí eu cheguei, não, eu quero um outro tipo de vida, né? E essa profissão vai ter que me ajudar. E foi aí que eu resolvi fazer o mestrado, para mudar o currículo, né? Eu falei, vamos tentar mudar o meu currículo, passar para a área de engenharia de software. E a forma mais afinidade, né, que eu vi no momento foi mestrado. Então eu fiz mestrado na área de engenharia de software. Sempre lá na em Brasília. UNB, isso aí foi na Universidade de Brasília, né? Eu formei na Católica, depois fui para a UNB. Aí quando chegou na Universidade de Brasília, eu fiz um mestrado. Foram 2 anos de bolsa, né, com a bolsa pelo MEC. E deu tudo certo, né, tudo direitinho, fiz, foi aprovado e tudo. E aí depois disso comecei na área acadêmica, também é uma coisa de família, minha mãe é professora, meu avô era professor, meus tios são professores, então dentro da família a gente cresceu no meio de livro, né, aquele cheiro de livro para tudo que é lado. A gente tinha que tirar os livros para achar televisão, sabe? Então tinha essa coisa do acadêmico que todo mundo incentivou muito. E aí depois do mestrado é que eu comecei a dar aula, eu comecei na área acadêmica. Eu comecei a dar aula em Brasília, dava aula na Católica, lá dei aula na Unip durante um tempo também, né, que é as universidades paulistas em Brasília, mas tudo bem. E foi muito gratificante para mim dar aula na Católica, porque é muito bom você estudar num lugar e depois você voltar para esse lugar, né, assim, você ter os seus professores depois como colegas de trabalho, era uma alegria não só para mim, mas para eles também. Eles ficavam muito felizes de ver a gente crescendo, né? E então eu entrei na área acadêmica, foi nisso, foi depois do mestrado. E como foi que você veio parar no Ceará? Como é que eu vim parar no Ceará? Não é difícil vir parar no Ceará, né? Eu vim para o Ceará a primeira vez, eu não era formada ainda, eu trabalhava e estudava e tudo, e tinha um serviço para o MEC que a gente fazia, que era um software de estatística para os dados do SAEB, Sistema de Avaliação do Ensino Básico. E a gente fez um encontro aqui em Fortaleza, lá num desses hotéis da Beira-Mar, e eu vim organizar o evento e dar o treinamento na área do software, né, que o pessoal usava. Aí foi o primeiro contato que eu tive com o Ceará. Foi excelente, eu gostei da cidade, mas realmente não tinha intenção de vir, não era o que eu imaginei, né? Não tinha esses projetos ainda. Depois eu vim para o Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores, que foi aqui também, aí fiquei nos albergues, né, no esquema bem de estudante. Sempre gostei muito de Fortaleza. Em determinado momento eu resolvi mudar um pouco, é mais ou menos assim, bem, se eu quiser sair de Brasília, o momento é agora. Profissionalmente, pessoalmente, é o momento mais correto. E aí um amigo meu, trabalha na área de telecomunicações, esteve aqui em Fortaleza, pela Motorola, num evento, e conversando com o motorista de táxi, falou assim, poxa, tem uma amiga que quer vir morar aqui, né? Tá querendo sair de Brasília e tal. Ah, o que ela faz? Ela dá aula. E tal. Ah, é mesmo? Poxa, ontem saiu um anúncio no jornal ontem. Ah, é. Não, eu vou ver se eu tenho em casa. Aí ele pegou o artigo, né, que era chamada para currículos da FGF. E aí ele, quando voltou do Ceará, né, chegou em Brasília e falou, Renata, tem aqui, por que você não manda o currículo lá? Eu mandei o currículo pelo correio, né, me preenchi no site direitinho, meu currículo, mandei pelo correio, foi recebido e depois de uns 2 meses me chamaram para a entrevista. Eu vim em outubro daquele ano para a entrevista, conheci, né, a mantenedora, o diretor acadêmico da época, fiz as entrevistas todas e aí me convidaram para a coordenação. Aí era outubro, eu pedi até janeiro para dar tempo de terminar o semestre na Católica, tudo certinho, vim para cá. Aí aqui estou. Uma mudança, assim, de uma hora para outra, até... Foi. Como é que foi essa mudança de Brasília para Fortaleza? Foi assim, de estilo boa. de vida, longe da família, num ambiente novo de trabalho. Como é que foi isso? Foi muito bom, tem sido muito bom. Fortaleza é uma cidade muito boa para mim. Eu fico impressionada, assim,
porque os amigos, o pessoal aqui do trabalho, muito bom mesmo. As pessoas me receberam muito bem, eu fiquei muito alegre com isso, sabe? E é um lugar bonito, é um lugar agradável, acolhedor às pessoas. Então, assim, eu só tenho agradecimentos à cidade de Fortaleza e ao Ceará como um todo, né? Para mim, todos falam do cearense realmente um povo acolhedor, um povo alegre, extremamente trabalhador. Quer dizer, o ritmo de trabalho daqui, a maioria das pessoas que eu vejo é muito maior do que eu, apesar de trabalhar muito, mas no geral aqui no Ceará o pessoal é muito trabalhador, então dá gosto de você trabalhar com as pessoas, né? Então, assim, a mudança eu acho que foi ótima e eu só tenho a agradecer a Fortaleza e ao Ceará, porque realmente tem me dado muito. Você falou que fez um mestrado na UNB em Brasília, Engenharia de Software. Qual foi a tese do teu mestrado? Desenvolvimento de componentes distribuídos em ambiente internet. A ideia era como é que você vai fazer replicação de objetos, que a gente chama, né, orientação a objeto, que hoje em dia a gente usa mais, na época era muito novo. Você tinha 2 plataformas para fazer isso, né, uma da Microsoft e a outra Corba, que seria um concorrente, né? Então, a minha tese era justamente ver como é que era o desenvolvimento desses objetos dentro dos ambientes distribuídos, no caso a internet, e comparar os dois, para ver os pontos positivos, os pontos negativos, para dar uma diretriz. Por exemplo, se a sua empresa é uma empresa grande, com esse perfil, é melhor você usar essa plataforma. Se for uma mista, de tal forma que então juntava um pouco de gerência com a parte técnica, né? A parte de engenharia de software é justamente essa escolha, né? Você há pouco tempo foi nomeada diretora-geral da FGF. Você esperava por isso? Não. Assim, eu acho que a gente tem que tentar fazer o nosso trabalho bem. Isso sempre foi minha meta. Tentar dar boas aulas quando está em sala, tentar fazer uma boa gerência quando está na gerência do DTI. E agora fazer uma boa direção dentro da direção geral. Então eu nunca fiz essa expectativa, estava sempre focada mais em, olha, nós temos um problema aqui, vamos resolver esse problema. E isso realmente não fala, um dia eu quero chegar na direção geral. Não, porque a gerência do DTI em si leva normalmente para a gerência de empresas, né, empresas privadas e tal. Então a tendência seria até cortar da área acadêmica, né? Então eu realmente fico lisonjeada, né? Assim, foi uma alegria muito grande, mas uma surpresa também, né? Então não era uma coisa que eu estivesse contando, eu fui pego meio de surpresa, assim, né? Deixa eu pensar um pouco, vamos ver, né? Porque afinal de contas a responsabilidade toda que implica e a mudança de área, né? Porque você entra muito mais para uma gerência e a parte técnica, né, da minha formação também eu já não tenho como atuar tanto. E partindo desse pressuposto, que tipo de projeto você vai implantar? Olha, mesmo assim, de sopetão, é diretora-geral, mas já tem alguma ideia de como você quer seguir a sua linha? De uma certa forma, eu já fazia muito do trabalho que a gente faz hoje quando eu estava dando DTI na parte dos sistemas. Então, eu aprendi muito da gerência da faculdade quando a gente estava fazendo os sistemas da faculdade, né? Arrumando, desenvolvendo novas ferramentas e tal. Então, a gerência, eu digo para você, ela é boa. As ferramentas de informática que a gente tem, o banco de dados que a gente tem, a possibilidade toda de extração de informações que a gente tem, com tudo que se investe em tecnologia, é muito grande. Então, o que eu pretendo fazer é aperfeiçoar. Não acredito que exista uma quebra, né? Mas mais uma ideia de aperfeiçoamento. Então, a gente começar a andar, o foco sempre na qualidade do ensino. Eu acho que diria que é a meta nossa. Não só uma boa administração em termos de pessoal, essas coisas, mas vamos focar em um bom professor em sala de aula, um bom aluno sentado lá estudando e o que a gente pode fazer para melhorar isso, porque é assim que a gente consegue crescer. Quer dizer, se eu tiver um bom aluno que vai se tornar um bom profissional lá fora e que se sente grato pela instituição por ter dado, né, justamente essa formação, é o que a gente consegue de melhor. Então, meu projeto é
tentar achar essas ferramentas para que isso realmente aconteça, se concretize. E qual o perfil atual da FGF? Como você descreveria? Eu diria que ela, sabe quando uma pessoa vai florescer assim, que você diz, agora tá no ponto de começar a mostrar realmente quem se é, né? Eu acho que a FGF ela já está aí desde 2000, né? Já tem uma história, já aprendeu muito com os próprios erros, com os próprios acertos. E eu acho que agora a ideia da instituição é realmente um florescer, primar pela qualidade e começar a crescer de acordo com o que a gente consegue oferecer de bom. Eu diria que a gente está entrando numa boa fase da adolescência, talvez, né? Essa é aquela fase gostosa, onde você vê que tem muito a ser feito, mas que é possível. Então é uma situação muito gostosa de trabalhar. Como é que será trabalhado na sua gestão o projeto de reconhecimento de cursos? Bem, os reconhecimentos dos cursos são um processo natural dentro de qualquer instituição, né? E as comissões do MEC, elas vêm constantemente para reconhecer, depois para revalidar. Toda vez que você quer um curso, você precisa de uma autorização, está recebendo o MEC. A estratégia aqui é o seguinte, ter tudo pronto para que se o MEC bater na nossa porta amanhã, está tudo pronto. Não precisa se fazer nada, está tudo certo, as informações estão todas disponíveis, todas catalogadas, que é muito o que o MEC faz, né? Quer dizer, eles vêm, as salas já são boas, não precisa fazer nada, está tudo pronto, eles podem vir quando eles quiserem, que a casa vai estar sempre aberta. Então, eu acho que o reconhecimento tem que ser trabalhado assim, ou seja, eles reconhecerem que nós temos um bom trabalho. Eu acho que é isso que a gente quer que a comissão venha fazer. Renata, para concluir, como é que você consegue conciliar esse novo trabalho de diretora-geral da FGF com a tua vida pessoal? Dizem que as pessoas simples, elas têm uma forma de lidar que é assim, quando eu descasco uma laranja, eu descasco uma laranja. É mais ou menos isso. Quando a gente está trabalhando, a gente está trabalhando e está lá de corpo e alma e está fazendo tudo o melhor que a gente pode. E quando a gente não está trabalhando, a gente continua sendo a gente. Quer dizer, não vejo essa divisão tão grande. Eu no trabalho sou de uma coisa e tal, não sei o quê. Chega na vida pessoal, aquele desespero todo. E são duas coisas que me dão muita alegria, tanto o trabalho quanto a vida pessoal, né? E quando eu estou na vida pessoal, estou também descascando a laranja, né? Estou ali cuidando dos amigos, ligando para as pessoas, cultivando os relacionamentos e tentando estar de bem. Então, digamos que a forma de conseguir conciliar, na verdade, não separar o trabalho do pessoal. Não no sentido de você estar trabalhando o tempo todo, né? Ou você estar no trabalho como se fosse vida pessoal. É simplesmente gostar de todas essas partes do seu dia. Eu gosto do dia quando eu acordo, eu gosto do dia quando eu estou de manhã no trabalho, quando eu estou à tarde no trabalho, quando eu estou à noite dando aula, quando eu estou com os amigos, quando eu estou no bar, quando eu estou na praia. Então, não é conciliar coisas diferentes, né? Eu acho que seria mais por aí. Pelo menos é isso que a gente tenta, né? E nas poucas vezes que a gente consegue, funciona muito bem. O destaque dessa semana foi com a nova diretora-geral da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, Renata Peluso. Renata, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. E continue com a gente, programa Destaque, canal 14 da NET.